Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trazendo pra vocês um guia completo sobre o Neuvillette. Este personagem que é conhecido também como Dragão Hydro da região de Natlan. Obviamente do elemento Hydro, usuário de catalisador. Então vamos lá iniciar o guia, né? Aí começar pelo seu ataque normal, não tem nada de especial aqui. Ele basicamente bate uma vez, bate... Isso, ele balança a bengala, causando dano Hydro na frente. Depois ele estala os dedos, causando mais dano ar. Depois ele bota a bengala no chão e causa mais dano Hydro. É só isso. Se eu carregar tem duas formas, se você começar a carregar e soltar, ele solta meio que esse raio laserzinho aqui. Mas o foco dele mesmo é se tu carregar o carregado totalmente, já que se tu carregar o carregado totalmente, ele solta esse Kamehameha de água, né? Sua habilidade elemental funciona da seguinte forma: causa um dano Hydro em área e se atingir o inimigo, basicamente permite que você crie 3 orbezinhas, né? Essas orbezinhas, quando você estiver carregando o ataque carregado, né? Se você estiver usando o ataque carregado, basicamente já vai carregar o ataque carregado, né? Vai absorver essas orbezinhas e para cada orbezinha regenera, reduz em 1/3 do tempo para carregar o ataque carregado, tá? Como no caso do gera 3, você pode simplesmente tacar o carregado instantâneo, né? Aí é basicamente funciona dessa forma. Simplesmente taca o carregado instantâneo. Mas tá, joia, vamos lá. Agora falando sobre o seu ultimate, né? Basicamente... Ó, miséria, show, tá aqui. Aí, basicamente, ele causa dano Hydro assim em área, né? E depois cria 6 dessas orbezinhas, tá? Um detalhe aqui que eu acabei esquecendo de falar, ó. Sempre que ele absorve essa orbezinha, ele cura a vida. E sempre que ele tá usando carregado, ele acaba perdendo vida, tá? Aí, ó, a vida dele vai diminuindo quando ele tá usando carregado. Mas o mínimo que ele pode chegar usando o ataque carregado é de 50%, tá? Basicamente... o mínimo de vida que ele pode chegar é de 50%. Ou seja, ele não pode ficar com menos de 50% de vida usando carregado, tá certo? Então tá, vamos lá agora falar sobre a questão das passivas, né? As passivas dele. Vamos começar então pela primeira passiva, que funciona da seguinte forma: quando um personagem da equipe desencadeia a reação de vaporização, congelamento, eletricamente carregado, florescimento, redemoinho Hydro ou reação de cristalização Hydro, gera um acúmulo de glória do dragão para Neuvillette por 30 segundos. É possível ganhar até 3 acúmulos dessa forma. Assim, o dano do ataque carregado Justiça Igual aumenta em 110%, 125% e 160%. O acúmulo de glória do dragão gerado por cada tipo de reação elemental são conjuntos de forma independente, são contados de forma independente, né? Basicamente, o que acontece é o seguinte: ele causa um dano mesmo assim no carregado, né? Que é baseado na vida, tá? Eu acabei esquecendo de falar, mas o dano dele é baseado na vida. Mas se você fazer reação de cristalização Hydro, redemoinho, ou na verdade qualquer reação Hydro, né? Na real, qualquer reação Hydro que tu fazer, basicamente aumenta o dano do carregado do Neuvillette, né? Então, isso aí dura 30 segundos e no caso você pode ter até 3 desses aí, aumentando no máximo 160% do dano, tá? Ok. Agora vamos falar sobre a sua segunda passiva, né? Que faz o seguinte: para cada 1% de vida de Neuvillette acima de 30% da vida máxima, obtém 0,6% de bônus de dano Hydro. É possível aumentar o dano Hydro em até 30% dessa forma. Ou seja, quanto mais vida ele tem, mais dano Hydro ele causa, tá? Basicamente é isso que funciona. Agora vamos falar sobre a ordem, né, dos talentos. Primeiramente, o ataque básico, tá? De preferência, taca logo no 10. Depois você usa a habilidade Ultimate, você upa junto, mas pode deixar no 9 mesmo, tá? Ok, agora sim vamos falar sobre as suas constelações. A C1 dele tem um texto gigante, mas eu vou resumir, tá? Basicamente, lembra do efeito Justiça Igual, né? Efeito Justiça Igual, né? Deixa eu ver aqui. Glória do Dragão, que é gerado pela primeira passiva dele. Pois é, a C1, basicamente, quando ele entra no campo, ele já ganha um desses efeitos. Ou seja, o que permite com que você já coloque no campo, no time no caso, você substitua um dos personagens ali que tinha que fazer essa reação, né? Porque tem que ser reação diferente, tá? Não pode ser a mesma reação, por exemplo, 2 vezes o redemoinho. Quer dizer, tem que ser personagem diferente que tem que fazer. Basicamente, por exemplo, aí no caso, você modifica o time podendo colocar 2 Hydro. Colocando 2 Hydro, aumenta a vida do time e, consequentemente, aumenta a vida do Neuvillette, fazendo ele causar mais dano, tá? Porém, além disso, isso aqui aumenta a resistência contra a interrupção do Neuvillette, o que permite com que você possa remover o Zhongli ou
a DR do time, tá? Basicamente você não precisa mais colocar nem esses dois personagens aí no time, já que no caso ele já vai ter isso aí, ou seja, basicamente, você já aumenta bastante a gama de times, tá? Por isso na hora que eu for falar de times eu vou falar duas versões. Na verdade, três versões, né? A versão com Furina, a versão C0 e a versão C1. Tá? Porque a versão Furina acaba sendo melhor para fazer o Double Hydro mesmo que tu não tenha C1. Ok. Vamos lá para C2, que faz o seguinte. O talento herdeiro do antigo legado do mar é fortalecido para cada acúmulo de glória do dragão. Aumenta o dano crítico do ataque carregado, justiça igual, em 14%, com um máximo de 42%. Ou seja, basicamente isso aqui funciona da seguinte forma. No caso, aumenta o dano crítico, né? Basicamente, aumenta o dano crítico. Ou seja, uma construção muito roubada também, né? No caso, esse aqui, ó. Basicamente, conforme você vai ganhando esses acúmulos, você ganha também bônus de dano crítico. Ou seja, como esse daqui você já vai ganhar, então basicamente só que tu entrar no campo você já tem mais 14 de dano crítico no carregado. Então ok, vamos falar agora sobre sua C3. É o seguinte, aumenta o nível do ataque normal com águas paradas em 3, né? No caso, basicamente, do ataque normal, né? Beleza. Do ataque normal e do ataque carregado também, né? Ok. A C5 vai subir o nível de marés. Eu retornei, se eu não me engano é a Ultimate. É a Ultimate mesmo, tá? Beleza. Agora, a sua C4 foi o seguinte. Quando o Neuvillette está ativo no campo de batalha e é curado, gerará uma gota de água primordial. Este efeito pode ser desencadeado uma vez a cada 4 segundos. Ou seja, isso aqui é a construção bem mais ou menos aqui do Neuvillette, tá? Que basicamente... meio que até funcionaria, né? Mas, tipo assim... Porque basicamente... eu não sei bem se aqui funciona assim com a cura que ele mesmo absorve das bolinhas, né? Mas se funcionar com a cura das bolinhas, você meio que tem ataque carregado infinito. Então, se não funcionar... aí no caso essa constelação vai ser mais ou menos. Se funcionar, essa constelação que vai ser quebrada, tá? Mas ok, vamos falar agora sobre o seu C6. No caso funciona da seguinte forma. Ao lançar o ataque carregado de justiça igual, Neuvillette pode absorver as gotas d'água primordial em uma certa área próxima. Cada gota d'água primordial absorvida prolongará a duração do ataque carregado de justiça igual em 1 segundo. Além disso, quando o ataque carregado de justiça igual atingir um inimigo, lançará 2 correntes adicionais a cada 2 segundos. Cada corrente causa dano Hydro equivalente a 10% da vida máxima de Neuvillette. O dano causado dessa forma é considerado dano de ataque carregado justiça igual. Ou seja, basicamente vai causar um dano extra, tá? Ou seja, basicamente todas as constelações que você deles são bem roubadas, mas provavelmente até a C3, tá? Ok. Basicamente, essa daqui assim, no caso, ela causa um daninho extra, né? Essa daqui assim, eu não sei se funciona com a cura que o próprio Neuvillette absorve. E essa daqui assim, no caso, só aumenta o nível da Ultimate, tá? Mas, francamente, vale a pena você pegar a C6, tá? Esse aqui é um dos poucos personagens que vale a pena tu pegar a C6. Ele C0 já é muito quebrado, mas ele C6 é absurdo, tá? Ok, agora vamos falar sobre a questão de armas e artefatos. A começar pela parte de armas, basicamente você pode colocar, as seguintes armas aqui sim nele, tá? Canção do Vasto Azul, que é uma arma de evento, tá? Mas pode servir bem nele. Outra arma que você pode colocar aqui nele também seria basicamente a Cálice do Chifre Cinza Escarlate, tá? É uma arma assim que funciona, mas não é tão boa de se usar, tá? Redemoinho das Ondas você também pode usar, tá? Mas também não é lá essas coisas. Protótipo Âmbar você também pode usar, mas também não vai ser lá essas coisas. E também, cadê? Aqui, ó. Anel de Akshay também você pode usar, mas não vai ser lá essas coisas, tá? Basicamente as melhores armas para ele usar realmente vão ser algumas armas de banner ou 5 estrelas, tá? Basicamente que eu vou mostrar elas aqui agora, tá? Aguenta só um minutinho aí, calma lá. Cadê que fica na aba de arquivo? Cadê equipamento? Assim, cadê catalisador? 4 estrelas. Que assim, ó. Pérola Solar é uma arma que funciona bem nele, tá? Basicamente aqui, ó. Eu acho que as duas armas, na verdade as duas não, só essa daqui mesmo. Eu acho que essa aqui funcionaria bem nele também, né? Que é o Ágata do Crepúsculo, né? Funcionaria bem nele. Outra arma também, essa outra arma aqui do passe, né? Sacrifício de não sei lá das quantas. Também funcionaria bem nele, tá? Mas ok, são essas 3 armas aí assim que funcionariam bem nele, tá? 2 armas do passe e uma arma
da lojinha, né? No caso, mas é de graça a arma, tá? Você só precisa mesmo juntar ali os negócios ali pra tu conseguir. Tá, mas francamente, as melhores armas pra ele mesmo são realmente 5 estrelas. Que é um ponto fraco no Neuvillette, mas realmente não vai ser tão ruim assim, né? Porque basicamente você até que tem bastante arma que assim, 5 estrelas que ele pode usar, né? Por exemplo, Harpa Celestial ele pode usar. Oração Pedida aos Ventos Sagrados ele pode usar. Provas de Kagura ele pode usar. Cadê a outra? Cadê aqui, ó? Você pode usar também a Hora do Surf, não vai ser tão boa. Mas a melhor arma pra ele, sem dúvida nenhuma, é a própria arma dele, né? Rito do Fluxo. Né? Basicamente que é a arma assinatura dele, tá? Eu basicamente tô tentando conseguir esse catalisador dele, que esse catalisador é muito quebrado, tá? Rito do Fluxo Eterno. É um dos catalisadores mais quebrados do jogo. Do Neuvillette, tá? Francamente, é muito forte esse catalisador. Tá, mas ok. Vamos agora falar sobre a questão de artefatos. Que não é muito difícil de botar artefato nele, não. 4 peças de... Qual o nome desse artefato aqui mesmo? É Caçador das Sombras, tá? Você coloca vida no copo, bônus de dano Hydro no... Qual o nome? Nada, é bônus de dano Hydro no copo, vida na areia e taxa ou dano crítico no chapéu, tá? Basicamente, se tu estiver usando uma arma de dano crítico, você coloca taxa crítica. Se tu estiver usando uma arma de taxa crítica, você coloca dano crítico, tá? Basicamente, você tenta colocar ele lá com mais ou menos 90% de taxa crítica. Já contando aqui assim com os 36% aqui de dano que o artefato dá, ou seja, basicamente você reduz ali uns 36%, então mais ou menos uns 54% de taxa crítica, já vai estar bom. Eu acho que até exagerei, né? 54% você já tem taxa crítica no máximo já. Deixa eu ver aqui assim. É mais ou menos uns 44 de taxa crítica. Já tá bom pro Neuvillette, tá? Basicamente já tá bom porque o artefato ali já vai deixar lá com os 90 de taxa crítica. O resto aí você coloca de dano crítico. Os artefatos que eu tô usando nele aqui assim, não estão lá essas coisas, tá? Francamente podia ser melhor, que eu sou um azarado aqui assim, não consigo muitos artefatos bons, né? Mas uma dica boa que também é coloca ele pelo menos com uns 35k de HP. O meu aqui está com 36, não tá tão forte assim, né? E basicamente coloca ele assim com mais de 200 de taxa, tá? Mais de 200 de taxa é meio que uma obrigação do Neuvillette colocar mais de 200 de taxa. Menos de 200 o cara não vai ter lá essas coisas, tá? A 54 mesmo, tá? Acabei me confundindo aqui, mas a 54 mesmo de taxa que é essa que você precisa ir pra tá os 90, tá? Então, ok, né? Basicamente, você coloca aqui assim, uns mais 200 de dano crítico. É uma coisa meio que obrigatória aí do Neuvillette. Senão ele vai acabar ficando meio fraco, tá? Ele não fica bem fraco. Mas ele também não fica lá aquele roubadão, né? Mas ok. E além disso, bota ali um dano Hydra que tu conseguir, né? Ok. Agora vamos falar sobre a questão de times, né? Bom, uma parte muito importante do time é tu colocar ou a Katina ou a Shilonen no time, tá? Basicamente, a Katina ou a Shilonen colocando o artefato de... Qual é o nome dessa bosta aqui, velho? Cadê o nome desse trem aqui? É... Dourado? Não, esse aqui. Pergaminho do Herói da Cidade Incandescente, tá? Basicamente, Pergaminho do Herói da Cidade Incandescente é um artefato que você tem que colocar na Katina ou na Shilonen pra aumentar o dano do Neuvillette, tá? Além disso, você coloca aí um Anemo, né? Basicamente, de preferência aí o... Caso você tenha. Caso você não tenha o caso, você pode colocar algum outro personagem Hydra aí, né? Como por exemplo o Vent ou a Lynette. Também funcionaria você colocar, cadê aqui, ó, a Sucrose ou por último a Sayu, tá? Basicamente esses aí são os anemos que você pode colocar, tá certo? No time. E também colocaria uma Déria aqui no time ou um Zhongli, tá? Basicamente. Isso aí no caso você tenha C0 e não tenha a Furina, tá? Agora falando de um time que você tem a Furina, você basicamente iria substituir, no caso, a DRA ou o Zhongli, né? No caso, pela própria Furina. Eu não tenho a Furina, tá? Então basicamente vai ficar esse mesmo time, né? Quando eu não tenho Furina, eu vou colocar aqui assim, um cara que tá fazendo cosplay de Furina. Não, é porque essa skin do Shinkyu que se parece muito com a roupa da Furina, né? Mas ok, vamos lá. Basicamente você pode deixar esse time aqui assim. E o time da C1 basicamente seria basicamente a mesma coisa que esse, só que no caso, se você tiver a C1 e a Furina, você deixa aqui sim. Se tu tiver a C1, mas não tiver a Furina, você pode substituir aqui assim, o Shinkyu por qualquer personagem Hydro, tá? Basicamente pode ser, sei lá, uma Mona, uma Kokomi, qualquer personagem Hydro
assim, sobre DPS, se você colocar, sobre DPS mais ou menos, né, no caso. Que o personagem de Hydra só pra gerar ressonância Hydra, né. Um Ayato aí focado na Ultimate, né, que tu bota aí pra ele causar dano na Ultimate também funcionaria bem. Basicamente só isso aí mesmo que tu vai precisar pro time, tá? Basicamente, essas daí são as opções de time, tá? E agora, se o personagem vale a pena, se tu não tiver ele, vale a pena tu pegar C0. Se tu tiver ele, vale a pena C1. Se tu tiver C1, vale a pena C2, vale a pena C3, vale a pena C4, vale a pena C5, vale a pena C6. Ou seja, basicamente, a diferença dele C0 para C6 é absurda, tá? Basicamente. E isso aí não é nem zoeira não, velho. O cara realmente fica muito forte. Esse aqui é um dos 2 DPS mais fortes do jogo, tá? Francamente. O meu aliás não tá causando muito dano, porque como eu já disse, ele tá um pouquinho mais ou menos, tá? Nos status dele, tá? Eu não consegui uns artefatos muito bons. Mas basicamente, esse personagem aqui assim, é muito quebrado, tá? Francamente, é um dos personagens mais quebrados do jogo e vale a pena sim você tentar conseguir ele. Então, eu já ficando por aqui, falou, valeu, até o próximo vídeo e fui!